Plataforma de acessibilidade para escadas não conforme a legislação. Cuidado! Instalar um equipamento de transporte e locomoção de pessoas que não está de acordo com as normas vigentes representa um grande problema para o responsável pela edificação. Além dos riscos à segurança, riscos de acidentes, riscos de danos materiais e físicos, o proprietário ele pode ter que assumir, no caso de um processo judicial, a ter que arcar com uma indenização, caso ele tenha colocado um equipamento não conforme norma na edificação e aconteça um dano para alguém. Além dos riscos de poder perder o alvará do local, ter que fechar um ambiente comercial. Portanto, esse é um assunto que exige muito cuidado e nós vamos estudar ele juntos aqui, analisando um artigo da ESAB Engenharia de Elevação. Então vem comigo. Plataforma de acessibilidade para escadas não conforme legislação. Cuidado! Infelizmente, existem empresas que instalam plataformas de acessibilidade que não estão em conformidade com as normas de acessibilidade, as normas de engenharia. Algumas nem chegam a fornecer RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Isso é uma condição insegura, tanto para o usuário, que pode se acidentar, tanto quanto para o proprietário do equipamento, para o proprietário da edificação, que pode ser multado e até perder o alvará do local. E ele ainda assume o risco de poder ser intimado a pagar uma indenização em caso de algum incidente, algum acidente, de alguma pessoa que usou esse equipamento que está inadequado. Então é essencial que o proprietário de um local que utilize um equipamento de elevação, de transporte de pessoas, incluindo aí a plataforma de acessibilidade para escadas, é importante que ele exija que seja um equipamento com laudo de adequação à NBR 9050, o laudo de adequação à ABNT NBR ISO 9386 parte 2 e com a emissão de RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Garantir que a plataforma de acessibilidade para escadas esteja conforme a 9050, NBR 9386 parte 2 e que tenha RT é importante para a gente garantir que seja um equipamento que segue a legislação e que esteja protegido aí com todos os dispositivos de segurança, com todos os requisitos que a norma pede para garantir a segurança dos usuários. A gente vai estudar agora quais são os erros, quais são as inadequações mais comuns quando a gente fala de plataforma de acessibilidade inclinada. Começando pela ausência de banco retrátil. O banco retrátil é essencial para que o equipamento possa ser utilizado por pessoas com dificuldade de locomoção por escadas, como idosos, gestantes, obesos. Gambiarras, como a utilização de cadeiras, além de poderem gerar acidentes e prejudicarem a autonomia de utilização do equipamento, não são aprovadas por norma. Em alguns casos, como a gente pode ver nessa última imagem, acidentes ocorrem pela ausência de banco retrátil, que leva a pessoas a baterem com a cabeça no teto. Caso a plataforma não possua um banco retrátil, a mesma só poderia ser utilizada por cadeirantes, não podendo ser utilizados por grávidas, obesas, gestantes e demais pessoas que estejam com dificuldade de locomoção, mas que não utilizem cadeiras de rodas. A próxima inadequação à legislação que a gente vai estudar são aquelas plataformas de acessibilidade para escadas que não possuem movimento automático do piso. O movimento de abertura e fechamento da plataforma de acessibilidade para escada deve ser automático. Isso é importante para permitir a utilização segura e com autonomia de cadeirantes e demais pessoas com dificuldade de locomoção. Pisos que não são automáticos não são aprovados pela norma e representam aí uma dificuldade, uma falta de autonomia das pessoas que precisam utilizar esse equipamento. Outro requisito importante para a norma, assim como o movimento do piso deve ser automático, o movimento das rampas também deve ser automático. A abertura e o fechamento das rampas da plataforma de acessibilidade para escada deve ser automático, para permitir a utilização segura e com autonomia de cadeirantes e demais pessoas com dificuldade de mobilidade. Rampas que não são automáticas não são aprovadas pela norma e, evidentemente, vão impedir a utilização com autonomia por essas pessoas. Além de existirem no mercado plataformas que não possuem movimento automático das rampas, ainda existem alguns casos, algumas gambiarras e que nem a rampa a plataforma possui. Nessa imagem aqui nós podemos ver um caso de uma plataforma que precisa de uma rampa externa que é colocada manualmente junto ao piso para o cadeirante poder acessar a plataforma. Evidentemente essa é uma condição extremamente inadequada que tira a autonomia do usuário, que categoriza o equipamento como um equipamento não acessível. O próximo requisito para garantir que uma plataforma de acessibilidade para escadas esteja conforme normas é que ela tenha cancelas para proteger o usuário que está embarcado na cabine do elevador de escada e que essas cancelas também tenham movimento automático. A abertura e o fechamento da plataforma deve ser automático
Deve haver cancelas ali que protegem o usuário durante o percurso e essas cancelas elas devem abaixar e subir de modo automático, sem ser necessário a pessoa se curvar para caber ali debaixo da cancela e ela ficar fazendo esse movimento de abrir ou fechar a cancela com a própria mão. E para concluir o nosso vídeo, com mais um requisito importante, para garantir que a plataforma de acessibilidade para escadas esteja conforme a norma, a gente precisa falar das dimensões adequadas do equipamento, né? Que ele tenha as dimensões conforme a norma. Isso é importante para caber ali a maior cadeira de rodas que existe aí padrão de mercado, além de garantir que a rampa ela tenha uma inclinação e que ela tenha um espaço do piso que seja adequado para o cadeirante embarcar no elevador de escada e desembarcar. A norma estabelece dimensões limites adequadas para a plataforma de acessibilidade para a escada, dimensões que devem ser respeitadas. Uma dessas dimensões é a inclinação máxima da rampa de acesso, que deve encostar no piso, né, para que o cadeirante tenha condição de embarcar e desembarcar da plataforma. Como a gente pode ver nessa imagem, nessas condições que aparecem aqui, o cadeirante ele não consegue descer e embarcar da plataforma sem a ajuda de outra pessoa, devido à distância que a plataforma se encontra do piso, devido à inclinação da rampa que aparece aqui. Essa dimensão inadequada, esse espaçamento errado entre a plataforma e o piso, e essa rampa com inclinação fora de norma, tudo isso impede ou prejudica ou é uma condição de acidente para que o cadeirante possa usar o equipamento com segurança. E a gente tem uma informação adicional muito importante no artigo, que é o quê? Compre plataformas de acessibilidade inclinada de fabricação nacional. Além das plataformas importadas poderem apresentar um preço maior, a falta de fabricação nacional ocasiona manutenções muito mais caras devido à necessidade de importar peças e mão de obra escassa no mercado nacional, né? Então, muitas vezes, esses importadores que compram equipamento no exterior para instalar aqui, eles não possuem a mão de obra qualificada para dar manutenção nesse equipamento. E eu trago para você um recado muito importante, né? De todo o meu coração, alertar você de uma informação crítica, dos riscos, dos perigos que a gente assume quando a gente compra um equipamento de elevação, seja ele um elevador de escada, um elevador vertical padrão do exterior, né? Então, trabalhando como engenheiro mecânico na ESAB já há alguns anos, eu presenciei muitas vezes, né, várias vezes, clientes que chegaram na ESAB para adquirir uma plataforma de acessibilidade para escadas com a ESAB, e esse cliente, ele já tinha comprado um equipamento de alguém que estava vendendo para ele um equipamento do exterior, né? Um fornecedor que ia comprar esse equipamento lá fora, trazer esse equipamento e instalar aqui no Brasil para ele. E esses clientes tiveram N problemas, né? Então, para citar alguns exemplos, né? Então nós tivemos um cliente em Vitória, no Espírito Santo, né? Que tinha um equipamento da ThyssenKrupp, que é até uma empresa muito boa. Então, antes de trabalhar na ESAB, eu cheguei a trabalhar na ThyssenKrupp, mas que a manutenção do equipamento dele estava tão cara, né, devido ao seu equipamento importado, que ele preferiu comprar outro com a ESAB e fazer a instalação do zero. Outros casos são ainda mais críticos, porque o cliente ele nem conseguiu receber o equipamento. Para falar de um cliente no Rio de Janeiro, que a gente fez a instalação de plataforma de acessibilidade lá, né? Eu até falo o nome do cliente, é o IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura Aplicada, que fica no Rio de Janeiro. Lá a ESAB instalou 3 elevadores de escada. Antes do IMPA comprar esses elevadores de escada com a ESAB para instalar lá nos auditórios dele, o IMPA já tinha comprado esse equipamento com outro fornecedor. E aí, no meio do processo, ele descobriu que esse fornecedor não fabricava o equipamento. Ele importava o equipamento dos Estados Unidos. E aí, por N problemas logísticos, de alfândega, eu não sei como que foi o detalhe, né, desse problema em si, mas estava demorando tanto, estava tão burocrático o processo de trazer essas plataformas do exterior para cá, que eles preferiram romper esse contrato com esse fornecedor e contratar novamente do zero uma instalação com a ESAB, né? Então a ESAB instalou lá os 3 elevadores de escada no IMPA, estão lá funcionando certinho, e não foi a primeira empresa que o IMPA entrou em contato. Então, mais uma vez, né, mais um exemplo de relato, de tomar cuidado, né, não vale a pena importar esse tipo de equipamento e está sujeito a esse tipo de problema, né? Eu ainda falo outros clientes, né? Então, um outro cliente da ESAB em Guarulhos instalou uma plataforma lá de uma empresa chamada VMEC. Esse cliente ele chamou a ESAB para dar manutenção nesse equipamento e ele reclamou muito que a manutenção desse equipamento estava muito cara junto ao fornecedor dele. A ESAB falou, olha, a ESAB não dá manutenção a equipamentos que não são da marca ESAB, né? Então a ESAB ela tem uma política padrão de só dar manutenção a equipamentos da ESAB. Esse cliente que estava com a plataforma da VMEC, ele está preferindo, né? Ele preferiu tirar essa plataforma da VMEC, né? Que é uma plataforma italiana,
e instalar uma plataforma da IESAB, também devido ao alto custo de manutenção. Outro exemplo, então vou citar mais um exemplo aqui, dessa vez na cidade de Itatiba, né, uma plataforma para o Museu de Itatiba. Lá, mais um problema, né? Então, o cliente, antes de comprar com a IESAB, ele tentou comprar esse equipamento com uma empresa chamada DeltaSun, né? E pelo que ele comunicou a gente, ele e outros clientes dessa DeltaSun não recebiam os equipamentos, né? Então, eles descobriram que a DeltaSun estava comprando esse equipamento dos Estados Unidos para trazer para cá, instalar o equipamento aqui, e a DeltaSun também não entregou o equipamento para ele, né? Então, ele desfez, não está tentando desfazer, não sei como é que está esse processo, o contrato de compra com a DeltaSun, e ele instalou um equipamento com a IESAB. Depois de já ter pago, já ter feito um contrato com a DeltaSun, mas a DeltaSun não conseguiu fornecer para ele o equipamento lá no prazo e conforme a legislação adequada, que fez ele comprar o equipamento novamente com a IESAB, né? Então, assim, esses são alguns exemplos que eu lembrei aqui agora, né? Então, eu reforço muito para os clientes, tanto clientes que vão fazer a instalação de um elevador de escada, né, uma plataforma de acessibilidade inclinada, ou elevadores verticais, plataformas de acessibilidade, com muito cuidado ao fazer a instalação, ao fazer a compra desse equipamento de alguém que compra isso lá fora, né? Então eu percebo muitas vezes que os clientes eles têm esse cuidado, eles previnem, né? Eles não aceitam muito esse equipamento quando vem da China, né? Eles têm um conceito de equipamento que vem da China, não é adequado, mas eles acabam aceitando quando é o equipamento que vem da Alemanha, que é onde fica a ThyssenKrupp, ou da Itália, que é de onde vem a plataforma VMEC, ou dos Estados Unidos. Mas desses três países que eu citei aqui para vocês, os clientes da ESAB tiveram um problema. Compraram plataforma que vinha importada desses três países e depois cancelaram a compra para comprar com o fabricante nacional, né? Então, e aqui, independente do país, né, independente se é China, se é Itália, se é Alemanha, ou se é Estados Unidos, eu, né, recomendo pessoalmente que você compre esse equipamento conforme norma e de um fabricante nacional, para você ter assistência técnica. Eu acredito que o preço vai ficar até mais em conta, né? Então, pelo menos nesse momento, como o dólar está muito alto, fica bem mais em conta comprar esse equipamento no mercado nacional e você vai garantir aí que você não vai ter problemas comprando com a ESAB ou com um fornecedor nacional que atenda a norma, você não vai ter problema nem com equipamento que não atenda a legislação e nem com equipamento que não tenha peças no mercado nacional, que não tenha uma mão de obra especializada aqui no nosso país. E concluindo aqui o artigo da IESAB, nós visualizamos aqui as normas para plataforma de acessibilidade em escadas. E é importante ter cuidado com empresas que não atendem às normas, como nós já falamos aqui. E temos um perigo aqui que existem algumas empresas que colocam que elas atendem às normas no site e colocam até informação falsa, como se elas possuíssem clientes como a Globo, a Caixa e a Coca-Cola. Não se engane, é preciso verificar, né? Pode ser uma informação falsa. Infelizmente, existem empresas que falam que possuem equipamento conforme as normas, mas que não possuem. Acidentes com elevadores e plataformas com esses equipamentos que não estão conforme as normas são comuns, né? Então, eu vou colocar o link que aparece aqui no artigo, na descrição desse vídeo, para você ver aí reportagens sobre acidentes devido a equipamentos que não atendem à legislação, né? E se você quiser uma análise das normas que são aplicáveis aí à plataforma de acessibilidade inclinada, que são a ABNT NBR ISO 9386 parte 2, vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo. E a mesma coisa, se você deseja acessar uma análise da ABNT NBR 9050, também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você deseja mais informações para entender como que é a plataforma de acessibilidade para escadas da IESAB, né, vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo para você acessar essas informações. Se você deseja obter um orçamento online da plataforma de acessibilidade para escada, é só acessar o link desse artigo, que eu também vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, para você preencher esse formulário e você vai receber aí um orçamento com preço certinho dessa plataforma no seu e-mail. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Muito obrigado por ficar aqui comigo até o final do vídeo, né? Esse assunto é muito importante quando a gente fala de segurança em equipamentos de transporte e elevação de pessoas. É uma coisa que a gente tem que ter atenção, né? Seja você um arquiteto que está fazendo um projeto de uma edificação, seja você o responsável pela loja, pelo local, pelo shopping que tem lá esse produto, ou seja você o comprador, né? A pessoa que trabalha ali na engenharia de suprimentos de uma construtora e está selecionando o fornecedor para adquirir esse equipamento. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha te ajudado a entender aí
alguns requisitos necessários para uma plataforma de acessibilidade inclinada, para ela estar conforme a norma. Então eu não falei todos os requisitos aqui para não ficar um vídeo muito grande, né, para a gente acompanhar aqui o artigo da IESAB, mas vou deixar na descrição do vídeo aqui links para você acessar as normas e entender mais sobre esses requisitos, né? E também vou deixar um link para você que desejar receber um orçamento da plataforma de acessibilidade inclinada da IESAB, e eu posso garantir para você que é uma plataforma com fabricação nacional, com peças fabricadas aqui no Brasil e que atende plenamente à legislação brasileira. Um grande abraço para você, de coração desejo tudo de melhor para você, espero que a gente possa se rever nos próximos vídeos, desejo tudo de bom. Até mais!